Oi, o Sem Censura está começando agora. Vamos falar hoje do abuso do álcool na adolescência. Os jovens estão bebendo mais e começando a beber cada vez mais cedo. A moda agora é misturar bebida com energéticos. Aliás, nem é agora, né? Já faz um tempinho. Com energéticos e outras drogas. Nós vamos falar dos riscos desse consumo exagerado para a saúde, conversando com a hepatologista Ana Carolina Cardoso. Com a psicóloga Ana Mello, nós vamos falar sobre a relação perigosa dos jovens com álcool, do ponto de vista de abusar da bebida para esconder emoções como medo, a timidez. Estamos esperando o dentista Marco Antônio Guedes para falar sobre o mau hálito e para dar dicas sobre a escovação correta dos dentes. Hoje é dia do dentista. E vamos conversar com o escritor e filósofo Francisco Bosco. Francisco está lançando um livro chamado Alta Ajuda, uma seleção de textos publicados nos últimos 7 anos em revistas e jornais, ensaios e reflexões sobre o cotidiano, as relações humanas, o prazer e o tempo. Depois de uma turnê pelo Brasil, a Companhia Brasileira de Balé estreia hoje no Rio a obra mais popular do compositor russo Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes. Vamos falar do espetáculo com o assistente de direção da companhia, Saulo Finelon. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos começar falando do álcool. Esse consumo do álcool é evidente, Ana? É evidente. Na verdade, hoje é uma preocupação. As pesquisas têm mostrado que cada vez mais as pessoas têm consumido mais álcool e cada vez mais jovens. Então, isso é uma preocupação real, porque a longo prazo isso pode acarretar efeitos não só no fígado, mas principalmente quando a pessoa começa a beber muito jovem, ela pode ter problemas no desenvolvimento dela emocional, no desenvolvimento comportamental, alteração no aprendizado, na memória e a longo prazo, claro, o efeito tóxico do álcool sobre o fígado, que pode, em último caso, levar até uma cirrose. Há comprovação disso, quer dizer, acha-se que porque a gente quando vai envelhecendo, a gente fica achando que antigamente as coisas não aconteciam, né? E na verdade, acho que sempre se bebeu muito, né? É verdade, não. Sempre no se Brasil, bebeu muito, não é? De forma geral. Em Minas Gerais, principalmente. Em Minas Gerais, sobretudo, né? Não, é verdade que sempre se bebeu, mas as pesquisas hoje mostram que há um aumento realmente e cada vez mais precoce. Cada vez mais os jovens começam a beber e uma coisa também impressionante é o número de meninas. Antigamente existia uma diferença muito grande entre o consumo de meninos e meninas. Os meninos consumiam muito mais do que as meninas e hoje se vê que as meninas consomem tanto quanto, o que é uma problemática mesmo, porque o corpo da mulher... Tanto quanto. Até pior, uma menina que tem o mesmo peso, a mesma altura que um menino e que consuma a mesma quantidade de álcool, ela vai ficar num estágio pior, a metabolização dela é mais rápida. O corpo da mulher, ele tem relativamente mais gordura do que água, então isso faz com que o efeito do álcool nela seja ainda mais intenso. Então realmente, comprovadamente, cientificamente comprovado que e as pesquisas mulher... no Brasil mostram que há um aumento e há cada vez mais um número maior de pessoas mais jovens consumindo. Eu acho que essa é uma questão muito preocupante, né? Essa questão da precocidade. Quando se diz assim, sempre se bebeu, né? Na adolescência sempre se houve experimentação, né? de álcool e de outras drogas, de tudo. Né? Mas o que está acontecendo é o que eles estão usando cada vez mais cedo. Então você encontra meninos de 10, 11, 12 anos já com uma ingesta de álcool significativa. Então, assim, em franca adolescência, em franca pré-adolescência, né? Um período importante da constituição, não só física, como a Ana está colocando, mas de todo um processo psicológico, de estruturação. O álcool entra aí fazendo um intermédio entre a pessoa e a vida que é muito delicado, né? Não, sem dúvida. Engraçado que tem tantas leis, né, assim, proibindo o consumo de álcool, não é? Para menor. Na verdade, no Brasil, a lei proíbe abaixo de 18 anos que você compre e tem até um estudo mostrando que no Brasil eles fizeram uma pesquisa com jovens que fossem tentar comprar em lugares e 95% dos estabelecimentos venderam sem pedir nenhum tipo de comprovação de idade, carteira, nada, enquanto em alguns países isso chega a 10%. Então, é realmente preocupante. Mas quer dizer, precisa de quê? De um comprometimento familiar? Penso que sim. Na realidade... Porque assim, uma festa de 15 anos, você não vai a uma festa de 15 anos, a festa tem álcool normal, em geral liberado, né? Servido.
pelos garçons. E, inclusive, eles não querem que faça a festa, porque eles dizem, se não tiver álcool, os meus amigos não vão vir à festa, né? Tem adolescentes que falam isso pra você, se a minha festa não tiver álcool... Tem a pré-night, que é tão perigosa quanto a festa. É verdade. Né? Porque você reúne na casa de alguém para fazer a pré-night, aí você já sai baleado. Acho que isso que elas estão falando, de que o consumo de álcool é cada vez mais precoce, corresponde a talvez uma precocidade geral da cultura. Eu acho que antigamente as fases da infância, da adolescência e da vida adulta eram mais nitidamente demarcadas. Hoje em dia eu vejo crianças muito cedo se tornando adolescentes. E os adultos, por sua vez, também estão se tornando adolescentes. É como se houvesse uma adolescentização geral, tem razão, das pessoas. Assim, eu tenho uma criança amiga minha que tem 10 anos de idade e ela é, em tudo, parecida a uma adulta. Se veste como uma adulta, fala como uma adulta, usa ironia. Então, que o consumo de álcool esteja sendo precoce, eu acho que isso acompanha um processo de precocidade. Você não acha que acompanha, de certa forma, uma precocidade generalizada? Porque, assim, todo mundo está aqui hoje pensando no amanhã. Você está vivendo outubro e já está com a cabeça no final do ano. Outro dia eu brinquei cancelando uma conta de telefone com uma atendente, apenas brinquei. Era, sei lá, 1º de outubro. Eu falei, meu Deus, o ano acabou. Ela falou, minha mãe já está fazendo a árvore de Natal. A gente vive no a gente está vivendo no futuro, né? Futuro, uma pressão de concorrência. Uma agonia pelo futuro, né? Não é voltar para o futuro, é agonia. É um ritmo frenético. A Companhia Brasileira de Balé, ela é formada por jovens, né? Eu até estava conversando com ela e eu estava até perguntando se isso realmente é uma falta de estrutura familiar. De repente, dos pais estar mais ausentes e por essa coisa de trabalhar, né? Antigamente, eu acho que a mãe era mais presente, não sei. E essa é até a minha dúvida em relação a isso. Se os adolescentes estão mais soltos e sem essa estrutura familiar mesmo, dessa coisa que você falou, da liberdade mesmo. Então, essa preocupação mesmo. Se os pais têm acho que tem a ver o que o Saulo está falando, para complementar o que ele está dizendo, pelo seguinte, eu tenho uma amiga que organiza festas. E ela brincou comigo outro dia que cobra o dobro quando a festa é de 15 anos, o dobro de uma festa de casamento, por exemplo. Aí eu falei, por quê? Porque dá muito mais trabalho, você tem que ficar brigando com o pai, brigando com criança, porque quer beber, aí a bebida está rolando, daqui a pouco você tem que segurar a bebida, porque eles estão todos de porra, então tem que contratar uma ambulância, tem sempre que ficar tenso, quer dizer, já está na pauta do dia. Na pauta já é uma coisa normal, né? Caiu. Mas isso e essa coisa das meninas beberem também muito, é muito assustador, mas é real, né? Mas isso que o Saulo estava falando é verdade, assim, tem várias pesquisas que mostram também que famílias que não têm a estrutura da família convencional, digamos, ou que não tem a ausência da figura paterna, crianças que não vivem com os pais, são mais propensas realmente a fazerem mais uso, com mais frequência, e abusarem do álcool do que as crianças que têm uma estrutura maior. É uma fase difícil, acho que tudo ajuda, né? Essa precocidade que a gente estava falando, ela ajuda. Acho que a propaganda ajuda muito. Se nós percebermos, muitas vezes as propagandas são um pouco voltadas para esse público. É a mulher bonita, é a música que é alegre, as pessoas são engraçadas, são sorridentes. São brincadeiras que agradam muito aos jovens. Então, talvez isso também seja uma forma de estimular o consumo. E, claro, né, é uma fase da vida que ela é cheia de desafios. Você tem que estar bem na escola, você tem que ter um bom rendimento, você tem que estar bem no seu grupo. Às vezes, o seu grupo, várias pessoas do seu grupo bebem, então você acaba tendo uma influência maior numa fase que é tão importante de formação. Só fazer uma observação importante, só um ponto que ela falou, que a função paterna dentro de uma família pode não ser exercida pelo pai como sujeito masculino. Claro, então, famílias não tradicionais, uma família, por exemplo, de um casal homossexual, duas mulheres homossexuais que têm um filho, elas podem exercer função paterna. Então, isso não significa uma família disfuncional em que possa surgir um consumo de álcool maior. Ele falava de uma família em que fosse disfuncional mesmo. Alguém precisa exercer. Precisa ter limite. Tem que ter limite. Quer dizer, a gente está falando de uma fase, né, de construção. É uma fase de muita insegurança, de muita mudança, de muita mudança. O corpo muda, as relações mudam, o contato com a família muda, né? Sai de uma área de criança, né, onde você é praticamente tutelado, para você começar a descobrir o mundo. Então, é uma fase de muita instabilidade, de muita testagem, de muita experimentação, sujeita a isso. Aí soma essa situação... Tem essa questão de você deixar de ter os pais, os melhores amigos,
amigos, ainda que a família seja estruturada. Sim, Porque eu acho que também pode beber na família estruturada, porque acontece mesmo, a gente com certeza. sabe disso. Mas o que a gente vê, Lida, assim, é porque nessa fase eles também estão autossuficientes, né? Tem aquele sentimento de onipotência. Comigo nada acontecerá. Nada acontece. São inatingíveis, imortais, Pode né? tudo, posso tudo. Pode fazer, tudo vai gerar ali em torno dele e nada vai acontecer. Então, veja, eles ficam muito mais suscetíveis à exposição de risco. Se você pega uma substância como o álcool, que atua no sistema nervoso, que atua no funcionamento do cérebro, distorcendo, né, a realidade, alterando a percepção, de alguma maneira, traz prazer. O álcool traz prazer. Ele traz alívio, né? Ele relaxa, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, isso é inegável. Então, ele acaba camuflando esses medos, essas ansiedades, essas inseguranças naturais. Né? Então, assim, todo o enfrentamento de emoções que seriam naturais nessa passagem da adolescência, com o álcool, isso se torna camuflado. E o grande risco é esse adolescente acreditar que só é capaz de enfrentar esta ou aquela situação se tiver anestesiado. Então, assim, a junção do álcool na adolescência, sobretudo de maneira precoce e como tem se dado de forma intensa, é um coquetel... E constante. Não é? Porque toda hora chega a sexta-feira. A sexta-feira tem sido antecipada. É claro, e aí a quinta já é sexta, né? Já é quase sexta. E aí você vai querer mais festas também. Quando você bebe, você fica mais corajoso para enfrentar. Porque libera, né? Libera a censura. A vida toda lá fora. Né? Quer dizer, é de alguma forma sedutor. Tá, tudo isso tá tudo certo. É sedutor, alegra, relaxa, deixa mais desinibido, tem facilmente. Ok. E aí? E agora, José, para onde? E aí vamos falar dos adultos. Pois é, os adultos também. Ao mesmo tempo, eu conheço vários rapazes recém-saídos da adolescência que não bebem nada. Sim. E que estão ali do lado dos amigos que bebem. O que será que acontece? Como vários adolescentes experimentam maconha, como vários não experimentam. E às vezes experimentam e não desenvolvem nenhuma relação mais profunda. Alguns experimentam uma droga e tem um surto psicótico. Exatamente. Não é? Então é tão particular. Como é que faz para cuidar de uma coisa tão particular que virou tão genérica, né? E cada caso é um caso mesmo. Eu penso que ele tocou num assunto que é muito importante, que é a coisa do adulto estar estendendo essa dinâmica adolescente. Né? Não saberia precisar se é por conta desse ritmo frenético que a gente estava falando, mas o fato é que os adultos estão muito imediatistas, né? Eles têm de cada vez mais funcionado como um adolescente, né? Imediatistas, intolerantes, com muito pouca disponibilidade para ceder, para se frustrar, né? Tá muito voltado para se frustrar, né? A questão de você ficar de olho no resultado e se abster de todo um processo. Se a gente pensar na educação, né? A educação é processo. Educação não é controle. Às vezes chegam pais no Centro Vida, na clínica que eu trabalho, e querem saber, não, mas eu sei onde meu filho está, eu mantenho contato com ele por telefone, mas isso não é, né? Estar ao lado. A educação pressupõe um acompanhamento e não um controle. Você não vai ficar o dia inteiro tomando conta. Senão você para de viver. Até porque ninguém consegue fazer isso. E nem é para ser feito. E também porque ele sabe burlar, né? É a fase que a gente mais burla, não é? Você sabe que uma coisa interessante, etimologicamente, adolescente em latim significa, assim, resumidamente, um ser que está em processo de se queimar. Adolescence é alguma coisa que está queimando. Adulto é o particípio passado de adolescence. Adulto é o fósforo queimado. Eu acho que é uma coisa interessante que acontece no mundo de hoje, essa espécie de adultolescência. Que os adultos, hoje em dia, o adulto não é mais aquela figura cuja vida já foi absolutamente determinada e resta a ele cumprir com essa determinação. Casou, tem um emprego e aquele casamento durará a vida inteira, o emprego durará a vida inteira, e a mulher caberá a ela cuidar dos filhos, e o marido tocar aquela família, etc. E tal.
eu acho uma das virtudes do nosso século ter feito uma liberação das fases de vida, das formas de vida. Os adultos hoje eles estão vivendo uma espécie de adolescência no sentido de que eles podem também ter suas vidas indeterminadas. Isso é uma coisa interessante. A outra é preciso compreender... Mas eu acho positivo. Para mim é altamente positivo. Essa liberdade. Altamente positivo. O álcool entra como um elemento aí também. Mas é preciso entender qual é a função do álcool subjetiva existencialmente. Na minha opinião é o seguinte, todo sujeito que vive em sociedade é um sujeito, se for normal, é um sujeito neurótico. O que significa um sujeito neurótico? Um sujeito neurótico é um sujeito que tem que prestar contas à sociedade. É um sujeito que não pode realizar todos os seus desejos, porque alguns deles esbarram com os princípios, os desejos e os direitos do outro. Né? São os limites, né? São os limites. Viver toda a vida em sociedade coloca limite, e isso é o que causa neurose, porque você tem que recalcar seus desejos, etc. e tal. Psicanálise básica, né? Onde é que entra o álcool nesse processo? O álcool entra como um elemento que suaviza essa pressão neurótica da vida. A pressão neurótica faz com que a gente esteja o tempo todo como se estivéssemos atados a cordas mais ou menos puxadas de acordo com o tipo da sua vida, com o tipo da sua personalidade, etc. e tal. O álcool, ele suaviza essas pressões. E como ela disse... É real também isso, né? É por isso que você fica mais desinibido, os seus parâmetros morais normais com o consumo de álcool, eles caem. Daí o caso clássico de ressaca moral. Seu parâmetro, você tem um parâmetro moral, você toma álcool, o seu parâmetro vai para cá. Aí você faz coisas que você não faria dentro do seu parâmetro normal. Aí você tem ressaca moral, né? Porque a censura baixa, né? Quer dizer, na hora que você deprime o sistema nervoso central, você baixa a censura. E aí você libera mais. O álcool, portanto, na minha opinião, tem um elemento virtuoso, que de fato, ele ajuda na mediação da experiência da realidade. A experiência da realidade não é fácil para ninguém. O álcool, desde que o mundo é mundo, é um elemento... Todo mundo tem direito de alterar a sua consciência, de perceber a realidade de outras maneiras, etc. e tal. Deve-se, no entanto, saber, tentar identificar em que momentos que o consumo de álcool pode ser realmente prejudicial a uma pessoa. E aí entra toda e as quantidades, as medidas, tudo isso, etc. e tal. Mas é preciso pensar essa questão de uma maneira mais ampla, para não incorrer imediatamente num discurso moralizador contra o álcool, etc. E não adianta também ser contra o álcool, é meio inútil. Nem funciona. Não funciona e é inútil, porque toda comemoração, todo encontro social sempre tem álcool, né? Réveillon, faz um brinde, não é? Leva champanhe para a praia, ou toma um pó. Não, é sempre uma coisa desse tipo, a comemoração, a tristeza. Quem não bebe careta, quem não bebe careta, e o amigo já puxa, verdade. Mas o problema é só o seguinte, que o adolescente, ele é uma fase em formação. Não é uma pregação contra o álcool. Eu só acho que o álcool é um determinado período da vida, e principalmente na adolescência, em que você tem um estirão, em que a pessoa está crescendo, está formando cérebro, toda a parte cerebral dela, ele tem que ter uma conversa dentro de casa, com a família, seja ela como ela for, mas uma família que alerte a ele sobre as questões, os perigos, os riscos, porque ninguém sabe se a gente soubesse quem pode se tornar dependente, isso seria maravilhoso. Infelizmente, a gente não tem uma coisa de, você vai se tornar dependente e você não. Então, todo mundo é exposto. A partir do momento que você é exposto, quem vai se tornar dependente ou não se sabe. Então, é orientar em relação à questão do álcool, a quantidade realmente, quando fazer, quando não fazer. A pessoa que é dependente, assim, a pessoa que começa cedo tem maior risco de ser dependente. Hoje em dia, quando a gente vai no consultório, no ambulatório, onde for, os pacientes, quando eles vêm que tem uma cirrose, que tem uma doença alcoólica já crônica, são pacientes que começaram a beber com 13, 14 anos, no geral, 90%. É muito raro você pegar alguém que tem uma cirrose. Às vezes você pega uma cirrose, o cara tem 50 anos, você vai conversar com ele e fala, não, mas eu desde os 13 anos eu já bebi. Não é uma questão de você só, pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa tem maior risco de sofrer qualquer tipo de acidente, seja de carro. Hoje em dia tem essa regulação que, se beber não dirija, mas são todos os tipos de acidente. É mais arriscado a fazer sexo de forma não segura, então é mais exposto a doenças como o HIV, as hepatites virais, hepatite B, hepatite C, as doenças sexualmente transmissíveis. Então é uma pessoa que tem um risco maior. Então é muito importante mesmo essa questão do diálogo. Isso que nós conseguimos hoje fazer, né, de conversar, saber que tem uma parte positiva do álcool, esse momento liberador, talvez para o adolescente essa liberdade sempre, né, seja difícil. Então tem que ter realmente esse direcionamento e explicar mesmo. Acho que
os riscos, né? Dar um suporte. Eu acho que tem que dar um suporte, porque, veja, é o que a gente está falando, tá aí no dia a dia, não há por que negar a existência e nem por que se coibir. Tem que haver esclarecimento, né? Mas precisa de um suporte, com limite, sem moralismo. Do colégio, e também é uma parceria da família com o colégio. Né, com os porque grupos. o adolescente ele não respeita ninguém. Quando a gente fala dos pais, é porque eu acho que de repente os pais são um exemplo, é aquilo que, né, eles escutam mais. Então acho que por isso que eu ainda bato na tecla é o dos tempo pais. que você deixa de ser melhor amigo do seu pai, da sua mãe, para ser da sua melhor amiga, mas do seu eu melhor acho que amigo. os pais né? ainda Quem tem razão, quem está certo, quem é seu confidente. Amigo, é o amigo, não é o pai, amigo. Mas eu acho que os pais eles ainda são os pais. Então eu acho que os pais têm que falar. Eles não têm que abandonar o jogo, né? Não pode abandonar. Nem jogar a toalha, claro que não. Mas é difícil também por isso, que até isso muda. É difícil isso, né? Porque também nesse processo de abertura a gente vê que pais confundem muito o seu papel e a sua função, né? Muitas vezes confundem essa coisa de ser amigo do filho para passar a ser coleguinha. Que é uma diferença. Mudança de papéis. Né? Tem papéis que têm que ser muito bem delimitados ali, porque mas papel tem que ser dele. amigo. Óbvio, mas não pode ser coleguinha. Porque se não for amigo, não pode complica tudo geral. Cúmplice em tudo. Cúmplice, né? Mas tem que colocar, tem que se preocupar em formar. Porque é o seguinte, os pais modernos estão deixando a educação também muito terceirizada. Completamente assim, terceirizada. Primeiro para babá, quando tem o recurso da babá, depois para creche, depois para a escola. Nunca nada é com eles. Com um agravante. Não é? É né? sempre de alguém. A psicóloga não te falou? Como assim a psicóloga não te falou? E com um agravante, né, Lida? Assim, teu filho até participou de uma novela, né? Um tempo atrás, não foi? O Zeca. O Zeca, né? Que era um caso típico disso. Típico. E que com tudo o que acontecia. Como é que é? Adultização da adolescência, adolescenciação da vida adulta. Aí. Que o pai e a mãe passavam a mão na cabeça, era um bebezinho, um homem daquele tamanho, era um bebezinho, meu bebê. E tudo que acontecia no colégio, onde os pais eram chamados, o problema era dos professores, o problema era da direção. Do colégio, quer dizer, tudo. é uma terceirização até complicada, porque não terceiriza completamente, né? Não delega ao outro. Não, se você não faz, pelo menos delega a quem faça. Não, se o outro sinaliza, se o outro repreende ou tenta corrigir, isso é um problema. Você sabe que eu me lembro que isso não é de agora, isso a gente está colhendo, eu acho que esses frutos mais avançados que viram pesquisa, que no Brasil nem são tão rápidas, né? Chegou a ser uma pesquisa mesmo, que tem dados mostrando isso, é porque isso já está se arrastando, que a gente é meio lento em pesquisa. É verdade. Eu me lembro do meu filho, que é um homem hoje, pequeno, no colégio tipo comecinho do segundo grau, assim, sabe? Do primeiro para o segundo grau, que qualquer apronto no colégio dos alunos, quando chamavam os pais para a reunião, tinha mãe e pai que dizia, que desbravejava nas reuniões. Dizendo, como assim o colégio é responsável por isso? Como assim o colégio vai tomar, quando o colégio tomava uma atitude mais radical? Era uma raiva do colégio, sabe? Era a frustração, era também dos pais em relação àquela instituição, entendeu? Como assim? Quando ela falou vão que o pai desagradar meu filho, né? Como assim? Quando ela falou que o pai não pode ser coleguinha, eu entendi que muitas vezes os pais têm muito medo de perder o amor dos filhos, se frustrá-los. Então eles preferem fazer tudo que os filhos desejam com medo de perder o amor. E hoje em dia é difícil, porque você não tem mais instituições que transmitem educação através das gerações, né? A gente vive numa época em que as transmissões de valores elas foram completamente rompidas, né? Hoje em dia, cada um de nós tem o tempo todo que inventar os valores com os quais vai viver e transmitir aos seus filhos os seus próprios valores, né? Então a tarefa é uma tarefa difícil. E ao mesmo tempo também Construção geral. Construção geral. E o filho também é aquele ser onde a gente investe todo o nosso narcisismo, né? Então, acho que esse pai que não gosta que o colégio chame a atenção do filho é um pai que sente o seu próprio narcisismo ali ameaçado pela instituição. E tem uma outra questão também, né? Tem pais, às vezes, que chegam na clínica e quando a gente começa, né, a discutir o que está acontecendo, mas por quê? Mas como assim? Por que você não consegue dizer não para o filho? Né? Por que você não consegue repreendê-lo quando você percebe que tem alguma coisa errada? A resposta é, mas Ana, eu já passo tanto tempo fora de casa.
eu já estou trabalhando o tempo todo, vou chegar em casa, ainda vou repreender, ainda vou corrigir. Aí eu falo, como assim não? Né? Quer dizer assim, é como se tivesse um manto de culpa e de milindres para poder sinalizar e sublinhar o que está certo e o que está errado, o que pode e o que não pode. Então, essa noção de delimitação aí do certo e errado, do pode e não pode. Será que foi porque essa geração de pais foi muito reprimida? E aí, como foi reprimida, não quer reprimir para não traumatizar, mas a gente não ficou tão traumatizado assim. Frustrar também eu não me faz sinto parte, tão né? traumatizado. Se frustrar Eu faz de ter parte, tido né? meus não lá. Frustração é constitutiva A frustração, da experiência, ela faz das parte pessoas, da experiência do crescimento, né? Da nossa experiência, né? Todo dia a gente é frustrado por Todo algum dia. motivo, né? Porque na vida Às vezes, real, o várias problema vezes. de ficar super protegendo também adolescente demais é que a vida real é muito cruel, né? Assim, ela precisa que você se defenda, que você esteja alerta. É. Né? Mesmo que você tenha valores. Se o pai não fizer, a realidade vai Fará, fazer. e vai fazer de uma maneira mais dura ainda, eu acho. A fatura é maior, né? Não é? É A maior. fatura é maior. É maior. Porque pai e mãe ainda sempre fará uma coisa mais acarinhada. Afetivo. É verdade. Né? Afetiva, que o mundo lá fora não vai fazer. Mas eu acho que a gente pertence a uma geração que talvez seja a primeira que esteja em reais condições de exercer uma educação esclarecida. Assim, o meu pai, por exemplo, meu pai é um artista, um cantor, o João Bosco, um compositor. Ele teve uma educação completamente diferente da que eu tive com ele, e a minha que eu tive com ele certamente será diferente da que a minha filha terá comigo, né? O meu avô conversava muito pouco com meu pai, né? Não tinha essa liberdade que há hoje. O meu pai demorou um pouco também para conversar comigo, mineiro, já não tem vocação para falar, né? Mas eu já me sinto inteiramente pronto e propício a conversar com a minha filha sobre quaisquer assuntos, não vejo nenhum tabu. Eu acho que a minha geração tem condições de tratar de temas que em outros momentos foram tabus, como sexualidade, drogas. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Da discussão, acho que essa é a boa notícia. É verdade. O meu pai falava menos comigo do que eu falei com meu filho, do que falo com meu filho, e o meu filho falará mais com os filhos dele. As gerações se aproximaram. Isso vai acontecer a partir de tabus, agora, né? eu Os acho, tabus bastante mais à isso é vontade, positivo, né? é Sem verdade. aquele medo que os pais da minha geração, da geração do João, tinham, que é de falar, não pode conversar muito, pegar muita amizade, né? Porque senão não respeita, né? Tem que ser sisudo, não demonstrar muito afeto. A gente pode se derramar, se jogar. Eu já pude, você vai poder mais ainda, né? Que é muito mais novo. Porque já pode se jogar na relação e ainda assim, Está não é? inteiro, Essa né? frase eu cansei de usar na adolescência. Somos amigos, mas não somos coleguinhas. Exatamente. E isso funciona muito bem. Né? Porque isso estabelece um limite por si mesmo, entendeu? Claro. Tem uma hora que não dá mais. Exatamente. Né? Tem hora que você tem que Você entrar tem que ali. dizer não é não, sim é sim, tem um Porque monte o de não coisa. é edificante, né? Com certeza. É através do Mas não é como que é você mais difícil, consegue. né? É como negar coisas, né? O consumo também, como o álcool, o consumo de coisas, o consumo de produtos e bens, também precisa do limite, né? Porque a gente está vivendo mesmo uma fase de sociedade, consumo. né? E a Consumista, velocidade que descarta muito com muita vontade, né? voltada para essa produtividade, para esse consumismo e para a descartabilidade. Né? Eu acho que aí, nesse sentido, é que é um cuidado dessa geração, né? Zelar mais pelas relações afetivas, elas também estão muito descartáveis. Talvez por conta de não suportar frustrações, de não ter muita vontade de lidar com a sessão, né, com o ceder, essa coisa mais individualista, precisa ser cuidada. Né? Eu acho que aí os colégios também, os educadores, né, o pessoal da educação, tem que ter um compromisso também. Não para dominar como terceirizados, mas tem que estar comprometidos também. Entende? Que essa formação também se dá no colégio. Essa dá coisa grande de parte pegar ali, na né? última série do segundo grau, que é a hora que você vai partir para o vestibular e tal, você separar as turmas que vieram inicialmente juntas
até aquele período, aí você separa, porque, na verdade, eu acho que atrás disso não tem uma ideia boa. Eu acho que é uma ideia de competitividade mesmo. Você derruba mais fácil quando você não tem amizade da vida inteira. Por isso que elas separam esses grupos. Qual o critério para separar amigos da vida inteira? Eu não entendo. Isso é base da vida, né? Você Alicerce, construir. né? É uma relação de construção também, a amizade. Para a vida real, né? Porque serve E aí como separa rede, e como fica aquele suporte, negócio né? vestibular. Né? Eu vou me classificar melhor, o mercado de trabalho. Essa agonia do ser bem-sucedido, sabe? A cobrança Eu acho que da também sociedade, tem uma... né? A cobrança mesmo. Hein? Essa cobrança mesmo de ter que acontecer, de ter que fazer. De ter que ser o primeiro e de ter que estar na frente, ter... Você E aí sabe, vai eu- esse consumo absurdo dos carros. E subvertendo uma Isso, ordem, né? Do ter assumindo o lugar do ser, que eu acho que isso é o que é o mais complicado. Tem que deixar a pessoa conquistar com uma certa, sabe, uma certa levada para poder valorizar, para poder também ter um prazer. Porque se você compra tudo o que você pode, Você descarta você perde tudo uma que você possibilidade de tem. sonhar também, né? De Exatamente. sonhar em ter, de sonhar em ser. É um jogo. Eu me lembrei de uma butade do Frank Sinatra, que é uma defesa dele do uísque. E o Sinatra dizia assim: eu tenho pena das pessoas que vão dormir no mesmo estado de espírito que acordaram. Ao que um abstêmio poderia responder: eu tenho pena das pessoas que não vão acordar do mesmo jeito que foram dormir. Isso aí Pode é um resumo do problema do álcool. É muito louco, né? Sabe que outro dia eu vi uma frase num bar no Pará, em Belém, que diz assim: enquanto há gelo, há esperança. Aí, eu fiquei pensando, é mesmo? Porque enquanto há gelo, há esperança. Para quem está com alguma dor, jogou uma bola, por exemplo, está morrendo de dor, botamos gelo ali no músculo. Ai, que alívio, né? Você vê o que é o contexto, Uma né? torção. Pode ser uma frase do Greenpeace. Enquanto há gelo no ar, enquanto não houver o degelo, há Pode ser esperança. um bêbado, três pernas, pode ser né? um atleta, Pode ser um pode bêbado, ser um- pode ser um atleta e pode ser ecologista, uma pessoa do meio ambiente, né? Porque enquanto as geleiras existirem, há esperança. Há esperança. Então eu fiquei pensando nisso mesmo, como essa frase é ampla, né? Como ela permite tantas opções e tantas vidas diferentes. Bom, vamos fazer um intervalo na nossa história? A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, a nossa bailarina chegou, Leomir Franklin, do balé que vai dançar o Lago do Cisne. É hoje a estreia? É hoje a estreia. Todos tensos. Vou falar com ele daqui a pouquinho, deixar relaxar um pouco, tá? Tenta aí relaxar, sem álcool, tomando uma aguinha. Que eu vou falar aqui com o pai da Yolanda, que eu acabo de saber. Eu não sabia, eu estava sem saber. Ele falou da filha. E eu fiquei doida de curiosidade. A filha tem 4 meses. Vai fazer 4 meses agora. Oh, que fofinha. E aí, adorou? Ah, a tô ideia? adorando, né? Tô completamente Nascer aquela emoção encantado, muito boa, uma né? coisa impressionante. É muito bacana, você verá mais. Muito Amor e bom. Olheiras. Hein? Amor e Olheiras. Olheiras. O nome do meu bloco atualmente é Amor e Olheiras. João, mas você viaja no pensamento, né? Você se dedicou a isso, a compor, a fazer letras, poesia. Você lembra que eu a... estive aqui quando eu era praticamente um adolescente? Um adolescente. Lançando um livro já, né? Lançando um livro, tá vendo? Adolescente ocupado é outra coisa. É. Também funciona bem. Funcionando, né? Mas a adolescência é a adolescência, né? Ninguém escapa, né? Eu também não escapei. Ninguém escapa. Todo mundo sofre. João, me conte tudo. Francisco, né? João é o pai.
Francisco, desculpa. Eu estava procurando sua ficha aqui e não encontrei. Você encontrou aí? Não, eu virei um dentista nessa ficha. Não tem aqui para mim também não. Interessante mesmo. Mas eu posso te ajudar se você quiser. Me ajuda? Então me ajuda. Francisco Bosco. Francisco Bosco é carioca? Francisco Bosco é carioca. E é formado em filosofia? Eu sou formado em teoria da literatura. Teoria da literatura. Tese sobre Roland Barthes. Tese sobre Roland Barthes. Professor e palestrante. Mas você é um pensador, né? A gente pode chamar assim? Ou eu acho que pensador é uma palavra muito eloquente para o que eu faço. Mas de quando eu te entrevistei para hoje, você está tão mais eloquente, tão melhor. Tão mais ou tão menos? Mais, muito bom. Eu acho... A imagem que eu fiquei sua é que você quase não falava. Eu já não me lembro bem. Tá vendo? Mas também tem muitos anos. Naquela época que eu vim, eu era mais poeta. E eu me realizava melhor escrevendo. Com o passar dos anos, eu fui me tornando professor e me realizo bem falando também. Não só escrevendo. Então, hoje eu estou mais... Eu falo com mais prazer. Mas está escrevendo mais do que escrevia antes, né? Porque diversificou um pouco, né? Também. Para ensaio, nos últimos anos eu tenho essa coluna semanal no jornal O Globo, que é também uma experiência interessante. Toda semana escrever uma coluna, né? Mas eu gosto de me definir como ensaísta. O ensaio é um gênero intelectual que é como se fosse o futebol de salão. É um gênero um pouco menor. Eu não lido com grandes escalas de pensamento. Para mim, as palavras pensador ou filósofo estão muito comprometidas a movimentos intelectuais que lidam com grandes escalas. Você pensa a história do Ocidente, você pensa numa escala de séculos, numa escala geográfica muito ampla também. Eu não penso assim. Eu penso como um jogador de futebol de salão. Meu negócio é drible curto. Eu penso questões pontuais, geografias mais limitadas, escalas menores. Gostei da definição. E você tem pensado sobre o que nesses últimos anos? Penso sobre muita coisa. Penso sobre cultura popular brasileira, psicanálise, filosofia também, mas sempre uma marca do meu trabalho, e por isso esse livro se chama Autoajuda, trazer alta ajuda. Com L. Alta com L. Trazer sempre o abstrato teórico para o concreto. Isso pode parecer uma obviedade, mas na história do pensamento, as ideias elas se autonomizaram um pouco dos problemas a que elas deveriam servir. Então, muitas vezes você lê, eventualmente, até grandes autores, e a certa altura você já não sabe mais a que aquelas ideias estão se referindo na realidade, né? Então, eu tenho um compromisso muito rigoroso de estar sempre remetendo as minhas ideias a problemas concretos da realidade. Então, também por isso esse livro se chama Autoajuda. Então, quais são os problemas concretos da realidade que mais te preocupam? Muitos. Por exemplo, tem um ensaio nesse livro sobre as drogas, sobre o álcool e outras drogas. Sexualidade, o que é a experiência do sexo no mundo contemporâneo, formas afetivas, casamento, amor, amizade, diversos afetos, admiração, tristeza, o futebol do Brasil, a questão da lei no Brasil, são temas que são temas de interesse comum. O que isso significa, né? Quando, na minha trajetória na universidade, quando eu fazia mestrado e doutorado na Universidade Federal, às vezes eu passava no corredor e tinha um cartaz com os títulos das defesas de tese. E às vezes havia títulos assim, o desenvolvimento da forma pronominal oblíqua no português seiscentista. Isso não é uma questão comum, isso é uma questão para especialistas, né? As minhas questões são questões de interesse comum e eu procuro dar a esses problemas de interesse geral uma percepção insuspeitada. Posso te dar alguns exemplos se você quiser. Eu posso usar uma expressão muito batida, mas que pelo que eu entendi, que é um outro olhar. Isso. Né? Exatamente. Sobre aquele fato cotidiano. Exatamente. O compromisso do ensaísta, eu acho que é o compromisso de ter um outro olhar. Ele não está muito preocupado em comprovar aquilo que ele está dizendo através de um estudo minucioso da tradição. Você quer lançar uma perspectiva nova sobre aquele tema. Então, por exemplo, um texto que eu gosto especialmente desse livro. Existe uma expressão coloquial que é a ficha não caiu, ou a ficha caiu, né?
Basta você ligar a televisão, sei lá, outro dia, agora passou Olimpíadas, né? Aí o atleta brasileiro ganha a medalha de ouro. Primeira coisa que acontece é vir um repórter com o microfone na boca dele e falar: a ficha já caiu. Ou o próprio atleta fala: a ficha ainda não caiu. O que significa essa expressão, né? Para a psicanálise, existe uma relação entre o desejo e o objeto do desejo, que é uma relação de desencontro. O desejo nunca encontra perfeitamente o seu objeto. É por isso que o desejo está permanentemente se repondo. No momento que o desejo encontra o objeto deixa de ser o objeto do desejo, né? Então, o que acontece? Esse desencontro constitutivo, ao mesmo tempo que ele realimenta o desejo e faz com que as pessoas estejam sempre se renovando, desejando mais, ele é também motivo de sofrimento, de frustração, porque todo o seu investimento, que parece que vai te levar a uma espécie de nirvana ou de catarse absoluta, quando ele encontra a sua realização, é sempre de alguma maneira deceptivo, sempre decepcionante. Sempre decepcionante. A expressão a ficha caiu ou a ficha não caiu, né? Ela é uma espécie de, ela esconde uma espécie de utopia do desejo. Quando o repórter vai entrevistar alguém e pergunta: a ficha caiu, na verdade o que está em jogo ali é essa utopia de que o desejo possa finalmente encontrar o seu objeto. Mas a ficha nunca cai, porque o objeto é sempre constitutivamente desencontrado do desejo. Então, ele é desencontrado do desejo porque o desejo muda, o objeto do desejo muda, ou porque é fruto da insatisfação. A insatisfação humana é mais forte do que o encontro do objeto com o desejo. É da natureza do desejo. É da natureza humana? É da natureza do desejo, segundo a psicanálise. Eu acredito nisso. Não haver a completude. Não haver a completude. Né? Isso na tradição filosófica também, um dos primeiros livros de filosofia do Ocidente, que é o Banquete de Platão, nele o desejo é definido como falta também, né? Essa é uma das razões da tragédia que é a história do amor no Ocidente, né? Mas também deve ser uma tragédia a vida sempre em falta, né? Ou a vida totalmente saciada, o desejo totalmente saciado. Talvez o desejo totalmente saciado não exista. O budismo, que postula um estado digamos, de completude em vida, na verdade não postula uma completude, postula um esvaziamento. Né? O que o budismo apregoa é a cessação do desejo, como se não houvesse saída dentro da mecânica desejante. A mecânica desejante ela é como se fosse kármica, ela sempre se repõe. Isso é um jogo de perdas e ganhos, de frustrações e recompensas, né? Em que está todo mundo inserido. Sua ficha. Minha ficha agora você existe para nós. Eu sabia que eu era fichado. Eu estava achando estranho eu não ser fichado. Agora pronto, tudo resolvido, você está fichado. Bom, agora estou completo. Está completo. O desejo. O desejo está completo. Encontraram-se. Meu Deus. Mas é disso que esse livro trata, assim, em Quais geral... são as suas doenças? Tem um texto aqui, minhas doenças. Tem, esse texto eu também gosto especialmente. Quando você diz, eu acho muito bom, não tenho um tipo físico debilitado, aparento saúde no sentido fisiológico da palavra, mas sempre fui íntimo das doenças. São minhas doenças que revelam que sou o que é a minha saúde no sentido mais profundo, existencial. Um pouco, eu acho que hoje tem prevalece uma concepção um pouco rasa do que é a doença, do que é a saúde, do que é a relação entre uma e outra, né? Muitas vezes a doença pode produzir saúde. Em geral, não é necessário, mas em geral, grandes artistas ou grandes pensadores surgiram de situações de doença. O fato de você ser debilitado fisicamente ou você ter algum problema de integração social, esse déficit qualquer faz com que você tenha que fazer surgir em você uma virtude, uma qualidade muito maior que você tem que construir, né? Então, comigo não foi diferente. A minha trajetória como ensaísta, como alguém que a certa altura teve um encontro forte com o conhecimento, se deveu a uma situação de absoluta, eu chamo de atopia, de absoluta inadequação na adolescência. A gente sabe, ela mesma usou essa expressão, né? Que durante a adolescência as identificações são identificações de grupo.
a adolescência estigmatiza muito a diferença, né? Eu fui um adolescente assim, sem conseguir me integrar perfeitamente a nenhum grupo social. Sem tribos. Sem tribos. E isso fez com que eu tivesse que inventar uma relação com o mundo que partisse da minha diferença, né? Transformar o meu sintoma em estilo, transformar o meu déficit em virtude. Então, é preciso... Bom exercício. E muitas vezes assim, é preciso atentar para isso, que aquilo que pode aparecer para uma pessoa como uma doença pode ser revertido como uma saúde, né? E, contrariamente também, às vezes a saúde, tal como a gente já concebe hoje, pode significar uma doença, um certo compromisso obsessivo com o corpo, às vezes até com a alimentação. Isso pode estar sinalizando uma neurose intensa. Então, o meu trabalho é pegar categorias que às vezes saúde, doença, que às vezes são muito congeladas, estanques, e problematizá-las e fazer as pessoas pensarem de outra maneira, né? Que bom. E cá está você. Aqui tem leitor aplicado de Freud, Deleuze, Noel Rosa. Noel Rosa é isso que você falou, né? Totalmente. O cara sem dúvida com a alguma, vida toda com a saúde fragilizada, né? Muito bem lembrado. Faz uma produção genial. Muito bem lembrado. Noel Rosa é isso mesmo. Incrível. E essa capa com essa escada? Essa capa é linda, é a capa do Luiz Stein. Eu adoro que seja essa escadinha, porque tira a solenidade do título Alta Ajuda. Na verdade, é como se eu estivesse ajudando alguém a trocar uma lâmpada ou pintar uma parede. É uma coisa prosaica. Muito bom. Muito bom. Já lançou? Lancei na semana passada. O livro está aí nas melhores livrarias de Ramos. Europa, França e Bahia. Exatamente. Volta aí já. Saulo e Leomir vão estrear hoje. Vamos estrear. Mais uma estreia. Mais uma estreia. Acabamos de chegar de Belo Horizonte, mas antes nós estivemos em Israel. Fizemos 7 cidades, uma turnê muito importante para a companhia, né? Levamos a cultura brasileira erudita. Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque geralmente esperam a dança popular, né? Geralmente a cultura popular que vai, isso, né? E nós levamos o balé clássico, né? E graças a Deus fomos muito bem aceitos e as críticas foram muito boas e estamos muito felizes por isso. E como é que você vai parar no balé, na cultura clássica, no balé clássico, na companhia? Na verdade, essa pergunta todo mundo faz, né, para o bailarino, mas acho que ninguém consegue responder isso, porque é uma coisa que você dançava quando era criança, na sua casa alguém dançava? Porque na música popular é assim, né? Se o João chegasse aqui, não, o João ganhou o violão quando só tinha irmãs mulheres, né? Com o Francisco Bosco, digamos o Francisco, se ele chegasse aqui com o violão, falasse da música popular, a gente ia achar... Naturalíssimo. Claro, naturalésimo, como assim? Né? E aí ele vem e fala da doença, da saúde, da filosofia, né? Ou a gente fica pensando no bailarino, assim. Como é que o bailarino chega? Porque o bailarino ainda tem a questão do preconceito, né? Graças a Deus, assim, melhorou muito. Hoje nós temos muitos homens e famílias apoiando mesmo, mas realmente, no meu caso, eu não tive nenhum problema, minha família sempre apoiou. Eu, aos 16 anos, eu comecei a bailar com 13, né? Que isso é considerado, no Brasil, tarde, mas não tão tarde, né? E com 16 anos eu já estava na Companhia de Niterói. Aos 17 eu já estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que continua até hoje, que eu também sou bailarino do teatro, e junto com a Companhia Brasileira de Balé. Eu ajudo e vem outros adolescentes, né? E eu vou passar na minha experiência e, como eu te falei, nós trabalhamos com adolescentes. Mas vocês trabalham com adolescentes de comunidade também? Também, sim, o Leomir. Leomir é? Ele é. De qual comunidade? Na comunidade do Cantagalo. Cantagalo. E quando você falou que ia dançar balé, é tudo tranquilo também na sua casa? Um pouco. Meu pai não gostou muito. Né? Meu pai, que é meio preconceituoso, ele não gosta. Ele falava que balé era muito mais pra menina. Minha mãe não, minha mãe já aceitou. Ela falou, se você quer seguir a carreira como bailarino, você vai. Aí eu tô até hoje, graças a Deus. Mas o que foi o start, o estopim, o ponto de partida para você querer ser um bailarino? Pior que eu não sei, assim, a minha irmã, ela... confirmou, a minha irmã, lá em casa, quem começou fazendo balé foi minha irmã, que ela começou em 2000, se eu não me engano.
Aí ela começou, e nisso fazia futsal. Eu nem pensava em entrar para fazer balé clássico, mas aí depois eu pensei assim, deve ser legal, seguir a carreira como bailarino, conhecer vários outros lugares. Aí tô até hoje. É porque muitas vezes acontece isso, de repente, dos irmãos levarem as meninas e verem que não é um bicho de 7 cabeças e a coisa continua e de repente ele gosta. Bem aí, que não morde, né? Não morde. Que pode, né? E pelo contrário, o balé clássico é preconceituoso, porque são personagens masculinos. Você é o Romeu, você é o príncipe. Você tem que causar um frisson na plateia. Então, na verdade, é todo o contrário, né? E tem muitas mulheres, então... Né? Então, realmente ao contrário. O balé clássico é preconceituoso também, porque a figura masculina, viril, nós temos os primeiros bailarinos e tem toda essa conduta, né? Como o Thiago Soares, casado, o primeiro bailarino do balé do Royal, né? Também participou do nosso projeto, também é um dos nossos parceiros. E ele veio do street dance também, né? E realmente o balé clássico ele tem essa coisa, essa conduta. Ele acho que veio de Vila Isabel. Ele veio, né? Ele veio de Vila Isabel e trabalhou no nosso projeto também. Ele foi aluno, ele estudou junto com o Jorge Teixeira. Mas há bons papéis, há papéis de relevância para os homens também? Sim, o que acontece? Ele está fazendo agora o Bobo, né? Agora no Lago, voltando para o Lago, ele está fazendo o Bobo, que é um personagem mais demi-caráter, que é um palhaço, né? Que tem outros personagens. Mas acho que o principal mesmo, quando você quer ser um primeiro bailarino, é aquela postura viril, né? O balé clássico tem essa conduta. Então, realmente, é o contrário do que as pessoas pensam. Entendeu? É engraçado isso. Tem que trabalhar isso também. Mas aí você resolveu, saiu do futsal para o balé? Foi. E você tinha a leveza ou a delicadeza, porque são campos tão diferentes. É claro que tudo tem um corpo, mas são 2 corpos, né? Como se fossem 2 corpos. Né? Isso. Assim, no início eu não conseguia fazer quase nada. Eu tenho algumas dificuldades ainda. Você teria o alongamento? Isso, o alongamento, eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Mas assim, as outras coisas assim, eu já tenho mais, já estou pegando mais o jeito, já está melhorando já. É porque ele é muito virtuoso, né? Tem a parte virtuosa, não só de alongamento, o homem ele tem uma força, né? De saltar, o que de é gerar ser virtuoso? Muito. Virtuoso é você ter giros, bastante giros, grandes saltos. Então o homem, ele não precisa ter tanta elasticidade como a mulher, entendeu? A cobrança da técnica masculina é diferente, é mais muscular, de força, de impulsão. Isso geralmente, né? Os homens têm mais musculatura. E, então ele... Mas ele parece tão magrinho, ele tem mas o diretor gosta de todos muito magrinhos, assim, tipo. E são jovens também, né? Então quando eles vão ficando mais velhos, eles vão pegando mais músculos. E você faz uma preparação assim, uma alimentação, tudo voltado para ter mais músculo? Eu tento. Pior que minha alimentação é normal, como de todo mundo, assim. Eu como bastante. O que é normal? É comer sanduíche ou comer arroz e feijão? Eu não sei explicar. Assim, eu como arroz e feijão, a hora que tem que almoçar, eu almoço, a hora que tem que jantar, eu janto. De vez em quando, às vezes também eu não tenho tempo, eu chego em casa mas de cansado. modo geral você regrada, é isso que você quer dizer? Às vezes eu chego em casa, cansaço, meu corpo tá cansado, eu tomo banho e durmo, nem como, minha mãe até reclama comigo de vez em quando. A gente tem um controle também na companhia, a gente compra mantimento, coisas para eles, suplementos, a gente fala, Leomir, você tomou, a gente tem também esse cuidado, né? Porque o bailarino fica o dia inteiro sem comer, ele acaba ensaiando, então a gente tem que ter... Assim, eu não sei como é que está agora, mas antigamente a gente tinha muita dificuldade. Antigamente, porque eu já fui bailarina há muito tempo atrás. É mesmo? A gente ela está em todos os campos, Já andei por outros campos. Então, assim, mas antigamente era muito difícil, né, sustentar uma vida de dança por conta da falta de subsídios mesmo, né? O próprio corpo de baile não dava o suprimento necessário para deslocamento, para você continuar a estudar, para você poder ter uma boa alimentação, como você estava perguntando. Como é que está hoje isso? Então, na verdade, essa é a nossa grande luta, é a luta da Companhia Brasileira de Balé. Eu sou bailarino do teatro e nós temos muitos talentos, né? Muitos talentos pelo mundo e pelo Brasil. E o que acontece? Há uma exportação muito grande de bailarinos para fora por conta disso. E muitas das vezes, como Leomir, ele ganhou uma bolsa. Nós fomos ao Fórum de Dança de Mônaco, ficamos 11 dias, e ele ganhou uma bolsa para ingressar numa escola em Mônaco. Mas
há um choque cultural muito grande nisso, né? Então a gente tem um cuidado, não adianta pegar uma pessoa que não tem uma estrutura e jogar dentro de Mônaco, uma cidade né, fantasiosa, e existe o preconceito. Então, assim, essa é a grande a luta da Companhia Brasileira de Balé, que é uma segunda casa para abrigar esses jovens, né? Então, eles hoje têm um salário, estão viajando o mundo e voltando para dentro de casa e podendo ajudar as próprias famílias. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho importante também que estejam dançando aqui, né? Para Sim, eles também. A gente quer fa... fazer sucesso na aldeia da gente, né? Com certeza. E aquela coisa que eu falei, da gente levar a nossa cultura erudita para fora, que é muito importante. As pessoas, nossa, mas a gente não sabia que tinha balé clássico no Brasil, porque a Débora Coquet leva o contemporâneo, o Grupo Corpo, né, uma companhia muito importante também. E os nossos bons bailarinos acabaram saindo. E os nossos grandes bailarinos também vão embora, porque o Teatro Municipal não consegue absorver todos esses talentos. Não, mas temos aqui também, né? Então, mas aí não consegue absorver. Todos. Temos grandes talentos, mas é bom também. Deve ser, imagina a vida do Thiago, né? Deve ser ótimo também. Mas ele sente muito legal. Ele sente muita saudade. Você vê que ele está sempre aqui, ele está sempre ele vem direto. sempre aqui no Sem Censura. Ele ia morar em Londres, nosso realmente o coleguinha frio. Porque geralmente você entra no teatro de manhã e sai à noite, às vezes você não vê a luz do dia. Aliás, nem vi a cidade direito. Então, dança. Então quer dizer, ele veio de Vila Isabel e de repente se encontrar em Londres naquele frio mas deve ter o lado prazeroso, tudo tem. Vamos assistir um trechinho que a gente tem do Lago dos Cisnes? Então, voltamos já para falar dos dentes e da dentição e da escovação e do hálito. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Depois de horas no trânsito, nosso dentista Marco Antônio Guedes conseguiu chegar aqui no Sem Censura. É uma pena, por um lado, porque eu queria que ele tivesse participado desse primeiro bloco, que a gente falou do álcool na adolescência e tal, que tinha a ver, porque os filhos já estão adolescentes ou quase, né? Mas ele chegou a tempo de salvar a gente do mau hálito, né? Da gente não ficar... sobretudo os que ficam muito tempo sem comer, não é? Que é uma das causas, Das causas, 2 bailarinos do nosso lado, com certeza rola isso. Bom, por diversas sessões com nutricionistas e nutrólogos, né? Eu aprendi que comer de 3 em 3 horas é uma grande dica para quem quer emagrecer, manter o seu metabolismo e tal. E para o hálito também, né? Você comer faz bem para o hálito. Você ficar muito tempo sem comer, a gente pode ter algum problema no hálito. Mas assim, eu fiquei com pena do álcool, porque assim, o álcool é uma das causas do mau hálito, obviamente. Né? Porque você às vezes conversa, né, com alguém que já bebeu um pouquinho mais, você sente um hálito desagradável, né? Como se ele estivesse fazendo o diabético também, é um gosto de acetona, né? Um hálito cetônico. Mas sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que a principal causa do mau hálito, pelo menos a mais rotineira, é o problema da condição da boca mesmo, né? Da higiene que a pessoa tem. A boca limpa é sinal de saúde, e um hálito puro,
né? Quer dizer, o cheiro agradável já é uma coisa boa. O cheiro não agradável, que é o mau hálito, indica que algum problema está acontecendo fora do normal. E assim, a higiene oral é saúde. O cara manter uma higiene da boca 100%, tem uma frase máxima que a odontologia usa, né? Que a saúde começa pela boca. E é verdade, assim, desse ponto de vista também tem doenças cardíacas associadas também a má higiene oral. Quer dizer, você tem vários problemas que começam pela deficiência da higiene. E aí eu acho que a gente tem que manter a boca limpinha, que é o grande macete, né? Eu brinco muito com os meus clientes, eu falo assim, olha, assim como você, eu também não gosto muito de dentista, não. Então, para você se manter longe daqui, escova bem esse dente e tal, limpa, usa o fio dental. E assim, uma coisa que eu acho um barato quando fala assim de escovação. Pô, qual é o melhor jeito de escovar o dente? Fala assim, qual é o melhor jeito de limpar a sua casa? Você limpa ela melhor em 5 minutos ou em 1 hora? Ah, em 1 hora, que aí eu passo o pano devagarzinho e tal. Falei, pois é, a higiene da boca também. Assim, eu sempre faço um desafio. Falo, ó, vamos fazer assim, você escova o dente por 2 minutos. Porque você não escova o dente por 2 minutos. Ah, não, escovo 2 minutos. Já cronometrou? Então, assim, se você... E é um desafio para todo mundo, põe no relógio. Então, assim, escovar o dente é muito tempo. Tem. Mas 2 minutos defende uma tese. Defende uma tese. Mas, assim, quem faz televisão, 2 minutos é uma eternidade. Pois é, em 30 segundos as empresas comunicam, falam tudo. Então o cara fala, não, mas eu demoro 2 minutos escovando meu dente e tal. Não. Não demora. Pois é. E assim, é impossível, eu sempre falo assim, você pode escovar com o cabo da escova. Se escovar durante 2 minutos, você vai limpar bem o dente. Então esse é o grande lance. O tempo é mais importante do que qualquer técnica. É mesmo que você fique passando assim meio distraído no meu Com lugar. certeza. Eu sempre peço assim, pô, não escova o dente dentro do banheiro, assim. É claro que é um momento de intimidade e tudo. Mas assim, primeiro, nunca use muita pasta. Pela casa? Não use muita pasta, porque muita pasta gera muita espuma e você vai ter que estar perto da pia. Então ponha sempre pasta. Qual o tamanho de pasta que eu devo usar? Tudo bem que eu vou ser assassinado na saída aqui da televisão, porque eu vou pedir para as pessoas pelos fabricantes de pasta, mas assim, a quantidade ideal de pasta é o tamanho de um grão de arroz. Então essa é suficiente, Aquela do comercial, sabe, que vem aquele tubão e sobe aquele negócio, é lindo. É lindo. A de Convic é lindo. Mas é muita pasta, porque na pasta tem muito sabão. Não vou dizer que é um grão de arroz, porque o grão de arroz tem um esquema assim do grão de arroz que é para as crianças, assim como a ampulheta. Porque a criança, a pasta geralmente tem flúor. Um grão de feijão. A pasta geralmente tem flúor. Feijão branco. Um feijão branco. E tem um feijão branco que é um feijãozão, né? Então, assim, a pasta geralmente tem flúor. E criança, quando está escovando, ela também engole. Então, não é legal criança ficar engolindo flúor. Então, assim, para as crianças, a quantidade de pasta realmente tem que ser reduzida. Agora, os adultos... Pelo visto, para os adultos também. Pode ser um pouco mais do que o arroz, do que o grão de arroz. Eu acho que a ideia do grão de feijão é ótima. E assim, para não criar tanta espuma, para o cara passear pela casa, escovar o dente, fazer aquele momento ali da escovação, né? Porque já não é muito agradável. Imagina uma pessoa pela casa. Eu faço isso. Eu saio um pouquinho, vou, vejo, olha a janela, a varanda e tal, rodo e cheguei ao comum. É também uma questão de se habituar. De hábito, Não, tem coisas que estão envolvidas na intimidade das pessoas e tal, mas o que eu penso é que realmente o cara tem que fazer aquilo durante um tempo. O tempo é muito importante. Acho que as pessoas... Tem muito comum o cara falar assim... Porque você a fricção, Não. Porque aí você vai em cima, vai embaixo. Vai embaixo. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa comum que gera mau hálito e às vezes as pessoas não imaginam isso. Por exemplo, o hálito ruim é gás, a bactéria come, ela precisa fazer pipi, e aí ela faz isso e solta um gás que o cheiro não é agradável. É mais ou menos isso a grosso modo, né? Que é o que está na boca. Então, assim, o cara está com hálito ruim, vai e come doce, bota alguma coisa na boca. Chiclete, pois e aí aquilo ali melhora momentaneamente por causa da ação do mentol, que é o que tem nesse negócio. Né? Pois e depois piora mais ainda, porque a causa ele não está removendo, que é limpar adequadamente o dente. E esses bochechos, por exemplo, que contém álcool, que parece que dá aquela bochechada e tal, isso é um piorador de hálito.
a um prazo médio. Ele melhora bem, quer dizer, para o começo do encontro vai bem, do meio para o final o encontro fica meio comprometido. Fica meio cheiro, comprometido com o cheiro. Como a gente estava discutindo o álcool, né? No início. Pois é, por isso que a gente achou que tinha tudo a ver, entendeu? E o trânsito derrubou a gente, mas tudo não tem bem. problema. Derrubou, mas não derrubou muito. Muito, com certeza. A gente começou falando do álcool, vai terminar compensando. A gente compensa na simpatia. Aí a gente vai... Bom, você trouxe uma dentadura. Eu trouxe uma dentadura e essa história da dentadura é assim, porque às vezes na televisão... Mas aí tem que abrir um pouquinho para ele mostrar, porque nem aí na porque maior olha o dentadura tamanho do da mundo, escova. Se ficar fechado o plano não vai dar certo, tem que abrir. Aqui, eu tô aqui. Aí. Nota 10, olha o tamanho. Excelente, ó. Ó, que bonitinho. Então, legal. Essa é uma dentadura completa, olha só, os dentinhos, tem até o siso. O siso é esse aqui que é o último molar. Então, essa é uma dentadura completa. Por que tiram tanto siso, hein? Pois é, o siso é o seguinte, as arcadas de hoje, dos homens e das mulheres modernas, não guardam mais o espaço suficiente para o siso. Até isso, Até isso, é a evolução humana, né? Então, assim, os sisos não têm espaço, geralmente, para eles, e a arcada foi feita para os dentes desgastarem e irem andando para frente. Só que hoje ninguém come mais nada abrasivo, o dente não desgasta, ou entorta aqui na frente, e ou impacta o siso, porque a arcada que era para vir para frente com o passar dos anos, não vem mais. E aí fica o siso parado lá atrás. Que doideira. E isso é um problema. Então, ó, importante... Essa está toda certinha. Essa está certinha, foi toda esculpida, é um macromodelo exatamente para ensinar melhor. Porque, ó, de longe, ó, aqui, ó, escovando o dente, ó, o ideal da gente escovar o dente é ter uma técnica, né? E a técnica básica é limpar o melhor possível entre o dente e a gengiva e a parte do dente que é onde tem os vales ali, que é o centro do dente. Então, ó, entre o dente e a gengiva e o centro do dente. Minha avó, que era portuguesa, ela tinha uma terminologia engraçada. Chamava-se aieito. Eu falei, o que é aieito? Aieito é o seguinte, é de um ponto a outro, sem pular nenhum outro. Então, o que significa assim? E ela falava assim, ó, come aieito, no caso era comida. Mas assim, escovar o dente também é aieito. O que é isso? Começa de um lado e termina do outro, por fora. Começa de um lado e termina no outro por dentro. Por que o neguinho faz escovando o dente normalmente, principalmente os adolescentes? Escova um pouco aqui, vem para o outro lado, escova aqui. No meio da escovação, o cara já não sabe mais onde escovou, onde não escovou, e fica aquela bagunça. Então, ó, começa assim, ó, vem por fora... né? Todos os dentes, depois vem por dentro, aqui atrás, onde forma muito tártaro, ó, limpar legal por aqui, e escova de novo por dentro, acabei. Escova por cima, acabou embaixo. E vem de novo por fora, em todos os dentes, depois por cima e depois por dentro. Isso é o aieito. E aí, quer dizer, o cara acabou de escovar, ele fez realmente uma limpeza. Porque assim, na hora de tomar banho, a galera é organizada, né? Lava a cabeça, lava o rosto e vem lavando até o pé. Se a gente comparasse a escovação, o cara começava o pé, limpava a orelha, limpava o lado de lá. É mais ou menos assim. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Então, a escovação e o fio dental, né? Que é a utilização assim, quem não tem fio dental... Na pior das hipóteses, compra a linha 10, dá fio dental para a família toda. Linha de seda, linha 10, soltar pipa. Pô, eu vim de Higienópolis, né? Nasci, fui criado em Higienópolis, soltava pipa o dia inteiro. Cara, isso aqui é igualzinho a linha 10. Dá para usar. E o cara, porque muita gente fala, pô, e quem não pode e tal? Pô, legal, assim, a escova, você tem que comprar mesmo. Uma fio dental, que até é mais caro, a linha 10 quebra um galho. E assim, comparativamente... Linha 10 é uma coisa barata? Linha 10 soltar pipa. Um rolo dá para 10 anos, dá para 10 anos de usar e é muito barato. E tem rolo pequeno e rolo grande, que era o 10ão e o 10zinho. Coisa de... olha aí. Da Avenida Brasil. Geralmente no fio dental, quando você puxa um negócio muito grande, aí a pessoa fala assim, vai soltar pipa? É verdade. É mesmo? Então, ó, e tem que ser um pedaço um pouquinho maior mesmo, para dar tempo de fazer um carretel e pegar com as duas mãos, assim, ó. Faz de novo esse carretel. Tá ótimo, ó. Então, o carretel tem que abrir mais um pouquinho. Pra gente ver, olha aqui, ó.
faz um lado, é a bobina aqui, ó. Aí do outro lado você faz uma pequena bobina e começa. De um lado vai abrindo a bobina até chegar do outro lado. Eu queria, assim, ó, será que a gente focava aqui? Eu me boto aí, eu tô acostumado com a... Peraí, onde é que tá? Eu tô acostumado a fazer Você decide qual é a câmera. Ah, legal. Decide aí. Foi. Aí, foi. Aqui dá? Aqui, legal, ótimo. Vou usar assim. Então usa aqui. Ih, tá ótimo. Foi. Então, ó, esse aqui nem precisava de fio dental, dava pra botar uma vassoura. Porque esse aí dá pra botar uma vassoura. Ó, tem que colocar, chegar na base do dente, ir pro outro dente, chegar na base do dente e limpar tudo. Lembrar sempre de limpar a base do dente. Mas retira por cima ou tira Não, uma retira ponta? por cima. Retira por cima é mais fácil, né? Coloca, limpa e retira. Mas a gente aprende. E assim, quer escovar o meu... Olha como é que a escova é legal, que é uma que ela é boa, porque uma escovada para cá, outra para lá, você já conseguiu. Tem uma história grande, assim, não, às vezes eu estou ensinando, às vezes uma criança que está acompanhando um adulto lá no consultório, mas a escova é desse tamanho mesmo, e até tem uma coisa interessante, eu estou vendo esse escovão aqui, porque assim, todo mundo acha que a melhor escova é a maior que tem no mercado, e não é. A extra pequena não é legal e a escova grande demais também não é legal. Você não chega nos cantos. Escolher uma escova compatível com você. Com você. E menor do que você pensa que é. Então, se você pensa que, vamos supor, que o teu então, tamanho é o 45, compra 35. Então, assim, uma escova de 35 milímetros é a escova ideal. Entre 30 e 40 milímetros, no máximo. Tá certo. Para criança, não. Para criança já é 15, e tem que escovar desde sempre, desde que a criança tem 1 ano. Geralmente isso é feito pela mão. 12 meses. Com 1 ano começa a nascer. Nasce primeiro os dentes. Dentista é muito engraçado, né? Que às vezes você sabe o tempo para escovar. A criança dá um sorriso, você fala, nossa, ela já vai fazer 4, né? Como é que você sabe? Não, eu olhei o dente, né? Então... você conhece pelos dentes. Você conhece por exemplo, troca os dentões da frente por volta de 6 anos. Eu falo, ela já fez 6 anos? Não, ainda vai fazer, mês que vem. Legal. E eu estou sabendo por conta do tempo que os dentes nascem. Inclusive, tem um dado de utilidade pública que é muito interessante. Os molares permanentes, eles não trocam. Eles nascem simplesmente. Então, muitas mães acham que esses molares ainda são de leite. E geralmente são os dentes que mais dão cárie, que mais dão problema, que são os primeiros dentes permanentes a nascer. Portanto, mães, cuidado, na hora que por volta dos 6 anos já começam a nascer dentes permanentes. E aí tem que ficar mais de olho ainda na escovação. Escovar mais ainda, passar fio dental. Com certeza. Isso também é cultural, tem que ensinar desde cedo. E olha só, essa história do hálito... eu li um artigo no outro dia que existe também na criançada. Então, assim, é legal que as crianças mantenham a higiene oral adequada para ter um hálito saudável. Para todos. Hálito saudável para todos. Intervalo também para todos. Voltamos já já. Sem Censura, o programa da TV Brasil. Então, hoje a gente falou aqui do álcool e da adolescência e das famílias, da presença, das ausências. E o Daniel Reis, de São João del Rei, Minas Gerais, escreveu para a gente para dizer que ele é professor de literatura, leciona para adolescentes entre 14 e 16 anos, está assustado com o fascínio que a bebida alcoólica exerce sobre eles e acha estranho que eles não consideram nem um pouco errado ficar extremamente bêbados por aí. E a partir desse programa ele vai montar um plano de aula sobre esse tema. Na rua da casa dele tem uma república de universidades, como tem muitas em São João del Rei, Ouro Preto, etc. E por lá sempre rolam festas regadas a muita bebida alcoólica. A gente sempre vê da janela, aqui de casa, as meninas saindo bêbadas, muito bêbadas, das festas, fazendo até pipi na rua. É mole? Ele adora seus textos, Francisco. A companhia vai estrear hoje. Às 19h30 no Teatro Carlos Gomes. E fica até quando? Fica até domingo e depois de terça-feira a gente faz um evento da prefeitura também, que é o 7 em Pontos, que é um programão real. E estamos apoiados pelo FADA, que é um fundo de apoio à dança da prefeitura, queria agradecer.
Se isso E depois vai ser onde? Europa, França e Bahia, assim? Vai ser onde? nós vamos fazer uma turnê por... Não, São Paulo ano que vem, mas temos algumas coisas internacionais aí para fechar. Também. A gente vai fazer Itália e Turquia. Olha. Devido a esse sucesso de Israel. Que bom. Parabéns. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Vamos nos cuidar, né, Ana? Leda, Escovando os dentes, passando fio dental. Com certeza. eu queria disponibilizar o site da clínica, porque às vezes surgem algumas questões, né? Então, assim... Quem ligar lá para a produção, as pessoas... O e-mail é Centro não adianta, Vida. sabe por quê? Eu vou pedir para você deixar para a produção dar, que é uma norma nossa. Ok, tá bom? Beber menos? Beber menos. Não, tem cuidado realmente, né, com essa questão da bebida, principalmente em adolescente, é uma coisa importante. Realmente é o equilíbrio, tudo vai ser realmente baseado no equilíbrio, isso é o mais importante. Na questão do adolescente é realmente muito complicado, porque é uma fase importante de desenvolvimento. E aí, Francisco? Alta ajuda? Alta ajuda. É isso aí. A venda nas melhores casas do ramo? A venda nas melhores casas. A gente aprendeu o que mesmo? Que o primeiro molar Nasce aos nasce 6 aos 6 anos e já é não, definitivo. Não tem troca. Não tem troca. Então cuide. Cuide que esse vai ter que durar para sempre. Você viu que você aprendeu, Isso né? é uma verdadeira alta ajuda. É uma alta ajuda. A autoajuda, escovar o dente, ter práticas de higiene saudável é uma autoajuda. Você que está Capa com... da reedição, eu vou botar essa escovinha. A Yolanda tem 4 meses? Yolanda não tem Nem dente. Vai ter ainda que é uns 6, né? Eu não 7 consegui convencer a minha esposa. Mas na época que meu filho era pequenininho, eu queria fazer uma dentadurinha que encaixasse na boca dele. Mas eu acho para tirar uma foto e tal, para falar mãe. Sorte a esposa. Graças a Deus, a minha Que também é minha esposa dentista. é lúcida. Mas é mais lúcido. Ok, obrigado a vocês por terem vindo. Obrigado. A vocês por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.